Livro O Pecado da Licenciosidade, Ellen Goldwhite. Capítulo 4. Nas fronteiras de Canaã. Sob o comando de Deus, Moisés reuniu o povo e passou a instruí-los sobre o caminho que deveriam seguir ao entrarem na terra prometida. Quando tiverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, expulsareis todos os habitantes da terra de diante de vós. Destruireis todas as suas imagens, destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis completamente todos os seus altos. E desapossareis os habitantes da terra, e habitareis nela, porque vos dei a terra para possuí-la. O triunfo dos ímpios é breve. Os prazeres do pecado sempre são adquiridos a um custo tremendo, pois a ira de Deus paira continuamente sobre o pecador e, ao final, ele aprenderá que é de fato terrível cair nas mãos do Deus vivo. Toda paixão corrupta, todo sentimento errado ou ato pecaminoso não apenas desonram a Deus, mas também trazem culpa e sofrimento sobre nós mesmos. Somente na força de Deus podemos ter sucesso em subjugar os inimigos de nossa alma. Enquanto os adversários de Cristo agem continuamente como agentes de Satanás para nos atrair ao pecado, devemos resistir firmemente às suas investidas, buscando em Deus conselho e auxílio. Todo desejo pecaminoso deve ser reprimido e todo traço errado superado, ou eles se tornarão nossa ruína. Deus exige que seu povo se separe do pecado e dos pecadores, escolhendo sua companhia apenas quando houver a oportunidade de fazer o bem. Não podemos ser demasiadamente decididos em evitar a companhia de todos aqueles que, de alguma forma, exerceram influência para nos afastar da integridade. Nenhum será punido com maior severidade do que aqueles que induziram o povo de Deus a se desviar de sua fidelidade. Cada traço natural de caráter deve ser colocado sob o controle da vontade, que, por sua vez, deve estar em harmonia com a vontade de Deus. Uma das maiores ilusões que podem assolar a mente humana é imaginar-se mais misericordioso ou justo do que Deus. O ser humano é volúvel e propenso à impulsividade. Mesmo os melhores atos, quando motivados pelo coração natural, são falhos. E quão verdadeira é a declaração da Sagrada Escritura: as misericórdias dos ímpios são cruéis. O nosso único caminho seguro é condenar o que Deus condena e valorizar o que Ele valoriza. Se o Senhor tivesse poupado os habitantes de Canaã, os israelitas estariam em constante perigo de contaminação. Os sinais externos do culto pagão exerceriam influência para perverter os sentidos e conduzir os servos de Deus à idolatria. Por isso, a ordem repetida foi dada para que os cananeus fossem desapossados por todos os meios ao alcance de Israel, tão rápido quanto pudessem subjugá-los. Os israelitas não deveriam sucumbir à covardia, à indolência ou à autocomplacência, nem substituir o comando de Deus por suas próprias ideias de clemência. Não deveriam conformar-se aos costumes dos pagãos, nem preservar os monumentos de suas abomináveis idolatrias. Por mais precioso que fosse o material, ou por mais requintado que fosse o trabalho artesanal, tudo o que estivesse relacionado ao culto pagão deveria ser destruído. Deus conhecia os perigos aos quais seu povo estaria exposto. Satanás atuaria por meio daqueles idólatras corruptos para destruir Israel, apresentando a tentação com toda a sutileza nos modos e o encanto no apelo artístico. Poucos compreendem o poder de Satanás para enredar e desviar. Mesmo nos dias de Israel, o grande adversário já havia passado milhares de anos estudando como tornar o caminho para a destruição fácil e sedutor. Nesse trabalho infernal, ele emprega inúmeros colaboradores para atrair os desatentos para longe de Deus e do céu. Considerando todas essas seduções para o erro, o Senhor instruiu cuidadosamente seu povo sobre como se conduzir para resistir às tentações. A aparente severidade dos tratos de Deus com os cananeus não se originou
como muitos supõem, de dureza ou crueldade. O amor de Deus está além de nossa compreensão. É tão alto quanto os céus e tão amplo quanto o universo. Cada alma criada por Ele é preciosa aos seus olhos, tão preciosa que Ele entregou seu Filho unigênito para morrer pelo pecador perdido e à beira da destruição. Somente quando os homens demonstrarem por seus semelhantes um amor superior a este, poderão então ter autoridade para falar de compaixão onde Deus exerceu severidade. Os filhos de Israel aprenderam por amarga experiência que o primeiro passo em se afastar de Deus torna o próximo passo mais fácil, enquanto o caminho de volta se torna tão difícil quanto as encostas cobertas de gelo para um viajante entorpecido. Pareceu uma questão pequena para nossos primeiros pais realizarem um único ato que Deus havia proibido: tomar do fruto da árvore proibida, tão atraente aos olhos e agradável ao paladar. Mas, por esse único ato, perderam sua lealdade a Deus, o grande legislador, e abriram as comportas da miséria para o mundo. Somente Deus pode medir os males que podem resultar de um único passo errado, males que, no momento crítico, a alma tentada não considera. A única salvaguarda para o homem frágil e errante é obedecer, sem hesitação ou questionamento, à vontade expressa de Deus, independentemente de qualquer promessa de prazer ou lucro como recompensa pelo pecado. Quando Deus fala, sua palavra é suficiente. O Senhor, em sua misericórdia, advertiu seu povo sobre os terríveis resultados que surgiriam da associação com os idólatras cananeus. Mas, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, então os que deles deixardes ficar serão como espinhos nos vossos olhos, e como aguilhões nos vossos lombos, e vos apertarão na terra em que habitardes. E será que vos farei a vós como pensei fazer-lhes? Ao se misturarem com os pagãos, os israelitas se afastariam de Deus e, por fim, seguiriam o mesmo caminho que provocou a ira divina contra os cananeus. A história subsequente do povo escolhido de Deus mostra que essas advertências eram, de fato, profecias que se cumpriram de maneira notável. Os israelitas obedeceram apenas parcialmente ao comando de Deus, e por muitas gerações foram afligidos por um remanescente das nações idólatras que foram poupadas, tornando-se, como os profetas haviam predito, espinhos nos seus olhos e aguilhões nos seus lombos. Advertências e instruções adicionais sobre esse ponto foram posteriormente dadas a Israel pelo Senhor, por meio de seu servo Josué. Portanto, cuidai diligentemente de vós mesmos, para que ameis ao Senhor vosso Deus. Porque se de alguma forma retrocederdes e vos apegardes ao remanescente dessas nações, as que ainda permanecem entre vós, e vos casardes com elas, misturando-vos a elas e elas a vós, sabei com toda certeza que o Senhor não mais expulsará essas nações de diante de vós. Pelo contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vós, açoites em vossos lados e espinhos em vossos olhos, até que sejais destruídos desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Se os hebreus estabelecessem qualquer relação amistosa com as nações que estavam sob a maldição de Deus, seriam seduzidos e enganados pelos artifícios das mulheres idólatras, sendo levados a contrair casamento com elas. Toda a influência dessas mulheres pagãs seria direcionada a conduzir o povo de Deus à idolatria, permitindo que os planos de Satanás fossem bem-sucedidos. O Senhor desejava que seu povo considerasse os cananeus como inimigos de Israel e de Deus, inimigos que estariam constantemente atentos a qualquer oportunidade de vingar sua derrota. Se Israel permanecesse fiel a Deus, seu poder seria manifesto em favor deles, acompanhado da graciosa promessa: um homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus quem peleja por vós, como já vos prometeu.
Contudo, se provocassem o Senhor ao se afastarem dele, ele retiraria sua proteção e usaria essas nações como instrumentos de disciplina, com o objetivo de trazê-los de volta à obediência. Caso persistissem em se afastar de Deus, ele não conteria as crueldades dessas nações perversas, que afligiriam severamente Israel e, por fim, os expulsariam de suas possessões. Quando o povo de Deus fosse colocado em uma condição de segurança exterior e conforto, cercado de todas as bênçãos terrenas, estaria no maior perigo de esquecer seu constante benfeitor. Este é o perigo especial de todos aqueles a quem Deus abençoou com recursos ou influência. Todos os nossos talentos devem ser diligentemente empregados no serviço de nosso Criador. No entanto, quantos se permitem ser desviados desse propósito por associações mundanas? O Senhor advertiu repetidamente seu povo a não se misturar com aqueles que não têm o temor de Deus diante de si. Enquanto oramos, não nos deixes cair em tentação. Também devemos evitar a tentação, tanto quanto possível. Devemos obedecer à palavra divina em todos os aspectos, se quisermos ter a força do Deus de Israel como nosso apoio e defesa.